E aí, minha gente, aqui é o Rui Henrique, estou passando aqui rapidamente antes de contar esses causos que vocês nos enviaram para explicar mais uma vez que esse formato que vocês estão assistindo aqui é exclusivo para as histórias dos inscritos. Eu sei que muita gente já compreendeu a proposta, que isso deixa até mais rápido as histórias de vocês, da gente estar contando aqui, de serem contadas aqui no canal. Para quem o pessoal que não compreendeu ainda, as histórias continuam aí. Inclusive, essa já é a segunda semana que a gente está postando a nova série do canal, que é Virgulino, Caçador de Lobisomens, que tá com animação clássica, mas parece que esse povo não tá vendo. Sem falar que logo logo a gente vai ter de volta os causos do Mestre Lucas, Engenhos do Medo e também a tão esperada série, que é Quaresma Maldita. Então, para você que entendeu a nova proposta desses vídeos aqui dos causos dos inscritos, aquele velho abraço. Histórias mal-assombradas dos inscritos. A visagem da finada. Olá, Rui Henrique. Me chamo Clóvis e sou de Buritirama, na Bahia. Esse caso que vou contar aconteceu com um tio meu, já falecido. Seu nome era Salvador. Esse caso aconteceu no interior da minha cidade, aqui mesmo, em Buritirama, em um povoado chamado Formosa. Certo dia, eu vou falar assim porque eu não sei o ano que isso aconteceu, mas esse meu tio foi esperar caça. Isso era um costume aqui em nossa região, mas exatamente nesse dia tinha morrido uma conhecida dele, e ele foi mesmo. Assim, ele tinha ido, mas com aquele acontecido na cabeça dele, ele ficou a noite toda pensando. Daí, ele passou a noite na mata, em cima de uma árvore, esperando a caça. Mas nada da caça havia. Ele continuou esperando, quando de repente ele viu algo que tomou um susto. Mas não era nada de caça. O que ele viu congelou seu sangue na mesma hora. Dizia que ele tinha visto uma mulher de roupa branca, com essas roupas de cobrir defunto. Ele contava que essa mulher olhou para ele em cima da árvore com o rosto de arrepiar, com buracos no lugar dos olhos, como um cadáver mesmo. Mas de repente ela sumiu. Ele, com muito medo, nem quis saber de ficar esperando caça. Desceu da árvore e foi-se embora. Dizia ele que era o fantasma daquela conhecida que tinha falecido. Essa história permaneceu na minha família por muito tempo. E até hoje, quando nos reunimos, essa história sempre aparece por alguém sendo contada. Bem, Rui, essa foi a minha história. Espero que você conte no seu canal. Um abraço, sou fã do Causos de Cordel e que tenha muito sucesso. O boi amaldiçoado. Olá, Causos de Cordel. Me chamo Carlos e vim contar uma história que aconteceu comigo e com meus amigos. Eu moro no Rio Grande do Sul, em São Luís Gonzaga. E essa história aconteceu há um ano atrás, com meus amigos. A gente estava brincando no quintal de casa e eu fiquei sabendo que tinha um pé de laranja no campo, lá de trás. Então, peguei uma sacola e uma baladeira e fomos até lá. Quando nós chegamos, vimos o pé de laranja e fomos comer. Só que no meio da mata, ouvimos um som de vaca berrando. Nós entramos no meio da mata e vimos um vulto preto. Na mesma hora, saímos correndo com medo. Daí, eu peguei minha baladeira e atirei no meio do mato. Ali tinha um vulto. Então, eu e meus amigos pegamos alguns pedaços de ferro que tinha e ficamos em volta, olhando para todos os lados. E quando olhamos, vimos um boi todo preto, com mais ou menos uns 2 metros de altura. Saímos correndo e nunca mais voltamos. Quando eu tinha contado para meus pais e para os meus avós, ninguém tinha acreditado naquela história. Mas corria por ali na região a história de que um homem tinha roubado um boi e tinha matado ele naquela mata. Desde esse dia, nunca mais eu vi. Fico grato por compartilhar a minha história. Obrigado e espero que todos gostem. A velha que virava bicho. Olá, Rui Henrique. Me chamo Rony. Venho aqui
contaram a história de uma vez que eu e meu primo, chamado Ricardo, vimos um lobisomem. Eu já vi essa criatura mais de uma vez, mas essa história que vou contar hoje aconteceu em 2018. Na época, nós morávamos em uma cidade pequena no interior do Pará, chamada São Domingos do Araguaia. Nessa cidade tem um pequeno morro com a estátua de Cristo, e lá é cercada por mata. E em nosso bairro morava uma mulher que tinha a fama de virar bicho. E nós, meninos entre 16 e 17 anos, vivíamos enchendo o saco dela, falando que ela virava bicho e coisas do tipo. Enfim, brincadeira de criança. Ela não gostava nada disso e sempre corria atrás de nós e tentava nos bater. Mas uma vez, quando tentamos fazer essa brincadeira, ela não teve a mesma reação de sempre. Ela apenas olhou para nós e disse que quando virasse bicho, ia vir pegar a gente. Eu confesso que fiquei com um pouco de medo. Vale lembrar que nesse dia que ela falou isso, era o segundo dia da quaresma, e era numa quinta-feira. Enfim, fui para casa e fui dormir. No outro dia, meu primo veio me chamar para ir atentar aquela mulher. Isso já era 10 horas da noite, só que eu ainda estava com um pouco de medo, pelo que ela tinha dito na noite passada. Então, falei com ele, que não estava muito afim, mas não revelei o motivo para ele não ficar fazendo graça. Então vamos lá na estátua do Cristo. E eu falei, vamos. Quando chegamos lá, começamos a contar histórias de assombração, já que eu sempre gostei desse título. Foi quando eu senti uma sensação estranha e resolvi olhar para trás, lá no rumo da mata. Foi aí que eu vi a criatura que até hoje eu tenho medo. Ela vinha vindo de 4 patas, muito que rastejando em nossa direção. Eu olhei para o meu primo para poder mostrar para ele, mas ele também já tinha visto. Aquilo estava a mais ou menos uns 30 metros de nós. Como a lua estava cheia, dava para ver tudo como se fosse de dia. Quando a criatura percebeu que tínhamos visto ela, ela se pôs de pé em 2 patas, deu alguns passos e parou. E ficou nos encarando. Eu confesso que aquilo foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Aquilo tinha uns 2 metros de altura, era muito magra, tinha muito pelo por todo o corpo. O que me chamou a atenção foi o rosto daquela coisa, como se fosse o rosto de um cachorro misturado com de gente. Só que todo deformado. Aquilo fedia muito e tinha os dentes enormes. Depois de um tempo, aquilo deu meio que um urro e começou a caminhar em nossa direção. Nessa hora, meu primo e eu começamos a correr, e quando olhei para trás, aquilo vinha correndo atrás de nós. Mais perto da estátua desse Cristo tem uma BR, e quando atravessamos a BR e olhamos para trás, aquilo tinha parado de vir atrás da gente. Eu juro que eu nunca tinha corrido tanto em minha vida. Como eu e meu primo moramos perto um do outro, ele foi para a casa dele e eu para a minha. Chegando em casa, eu contei a história para minha mãe, que me deu uma bronca e disse que tinha me dito que não era para fazer aquilo e muito menos sair à noite. E eu tinha teimado e tinha ido. Realmente, ela tinha me dito, mas eu sempre fui meio teimoso. Enfim, eu achava que tudo tinha terminado aquela hora, mas foi um engano meu. Após um pouco de tempo, aquilo voltou e veio até minha casa na mesma noite. Eu já estava dormindo, quando de repente acordei com um barulho muito estranho, do lado de fora da minha janela. A primeira coisa que eu percebi foi aquele mau cheiro e a respiração forte. Aquilo já estava tentando empurrar minha janela para entrar. Minha mãe, que estava acordada, ouviu aquele barulho todo e olhou por uma brecha da janela, e ela viu aquela criatura também. Ela só olhou para mim e me disse para fazer silêncio. Aquela criatura ficou ali por mais algum tempo e depois saiu. Os cachorros na rua não paravam de latir. Depois que a criatura saiu de perto da minha casa, ela deu outro urro, como o outro de mais cedo. Eu não consegui mais dormir naquela noite. No outro dia, quando eu estava indo trabalhar, eu vi aquela mulher e ela olhou para mim e disse que dessa vez vocês deram sorte,
Na próxima, eu serei mais rápida. Aquilo me arrepiou todinho. Depois disso, eu fui passar uns dias na casa da minha avó. E depois mudei de cidade. Bem, Rui, essa foi a minha história. Obrigado por contar ela no seu canal. E se você também tem uma história mal-assombrada, envie para o nosso WhatsApp. O Causos de Cordel traz para você um novo canal com histórias para toda a família. Histórias que valorizam a nossa terra e a nossa cultura. De repente, o menino viu sair, de dentro da mata, aquele cachorrão preto de olhos vermelhos. Histórias do nosso povo e do nosso folclore. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Venha conhecer o canal Causos Encantados. O link está na descrição do vídeo. Nas matas e nos rios são os causos encantados, causos encantados.